No começo do ano, nosso ministro da Economia, Fernando Haddad, afirmou que não procurava aumentar os impostos do nosso país, que já são muito altos. Mas isso era uma das muitas mentiras que nosso governo conta, pois tempos depois o governo Lula anunciou 12 novas medidas para arrecadar ainda mais dinheiro de impostos. Então a coisa que fica clara é que o governo brasileiro sempre procura as novas maneiras para arrecadar ainda mais dinheiro de impostos. E por conta disso, o sistema tributário do Brasil é uma completa bagunça, tendo diversos tipos de imposto que beneficia o governo e prejudica nós brasileiros que pagamos muitos impostos. Hoje, nosso sistema tributário é dividido em 3 esferas: federais, estaduais e municipais. E dentro dessas 3 esferas, os impostos podem ser aplicados em consumo, renda e propriedades. O recolhimento desses impostos tem o objetivo de custear os serviços prestados à população, melhorar a infraestrutura das entidades e pagar os servidores públicos. Mas nesse cenário maravilhoso, tanto as pessoas físicas como jurídicas, que são as empresas, precisam arcar com um montante próprio de impostos, que podem ser arrecadados a partir de taxação de produtos e serviços comercializados ou de contribuição direta. Pessoas físicas, que são vocês que estão assistindo esse vídeo, contribuem pagando por mercadorias que já possuem seu preço estabelecido a partir da inclusão de uma taxa referente a um imposto que é calculado sobre o valor do produto. Um exemplo que a gente pode dar para vocês seria o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Esse imposto está contabilizado em todos os produtos que consumimos no nosso dia a dia. Não só ele, mas também mais 4, como o PIS ou o Programa de Integração Social, que tem como objetivo financiar o pagamento do seguro-desemprego, abono e participação na receita dos órgãos e entidades, tanto para os trabalhadores de empresas públicas como privadas. O COFINS, ou Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, que tem como objetivo investir na saúde pública, no INSS e em outros diversos programas sociais. Também o IPI, ou Imposto sobre Produtos Industrializados, que incide sobre a produção e a importação de produtos industrializados. E por último, o ISS, Imposto sobre Serviços, que é um tributo aplicável a empresas ou profissionais autônomos que realizam prestações de serviços. Esses 5 impostos são conhecidos como impostos de consumo e é muito importante falar sobre eles, porque a gente já vai falar sobre uma grande mudança que pode acontecer. Além desses impostos que são pagos de forma indireta, existem outros impostos que são pagos de forma mais direta, como o IPTU, Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana, e o IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, que esse eu tenho certeza que vocês conhecem bem. Cada tipo de imposto que temos hoje no nosso país, como já falamos, são distribuídos para 3 áreas: federal, estadual e municipal. Um exemplo para ficar mais claro para vocês são aqueles 5 impostos. Então se liga, o ICMS é um imposto exclusivo do Estado, ou seja, tudo que ele arrecada serve para financiar as atividades econômicas de um Estado, e cada Estado controla como usa e o valor dela. Já o COFINS, o IPI e o PIS são impostos federais, ou seja, o nosso governo que usa e destina eles para onde eles serão usados. E por último, o ISS, que é o imposto municipal, onde o valor dele vai depender da lei de cada município, relativo ao tipo de serviço e do segmento do mercado. Por exemplo, a alíquota daqui de São Paulo varia de 2% a 5%, enquanto a de Minas Gerais varia de 2,5%, 3% e 5%. Elas podem variar, mas são bem similares, pois nenhum município quer sair perdendo, né? E graças a 92 impostos, a carga tributária do Brasil vem crescendo ano após ano, sendo o segundo país que mais cobra imposto do mundo. E bom, agora você sabe exatamente como isso funciona, mas de um tempo para cá vem surgindo diversas propostas para mudar esse formato do sistema tributário e deixar ele muito mais simples. E essas propostas pretendem fazer uma reforma tributária no nosso país, sendo ainda mais específico no tributo de consumo. Lembra que a gente falou sobre aqueles 5 impostos, o ICMS, PIS, COFINS, IPI e ISS? Bom, nessa proposta, que já vem sendo cogitada há muito tempo, esses 5 impostos iriam sumir. Mas não pense que eles iriam parar de ser cobrados ou algo do tipo. Na verdade, eles seriam substituídos por 2 novos impostos: o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, e o CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. O IBS seria o imposto que substituirá o ICMS dos estados e o ISS dos municípios, ou seja, ao invés de existir um tributo para o estado e o município, agora os dois serão só um. E para administrar a arrecadação desses impostos durante a transição e pós o plano de estabelecimento do IBS, a proposta prevê a criação do Conselho Federativo. A ideia original era que ele centralizasse a gestão desses recursos,
sendo responsável pela distribuição do dinheiro arrecadado entre os estados e prefeituras. Isso porque a reforma tem como critério a não acumulatividade, ou seja, o imposto é pago uma vez e descontado nas etapas seguintes da produção. A gente já vai dar um exemplo para ficar mais simples de entender. Agora o outro tipo, o CBS, viria para juntar os impostos federais, que são o PIS, COFINS e IPI, que seria gerenciado, obviamente, pelo governo federal. Essas duas ideias vêm de um imposto que é muito utilizado por governos desenvolvidos. Mais de 170 países utilizam esse tipo de imposto, que no caso é o IVA. O Imposto sobre o Valor Agregado é um modelo de unificação de impostos que permite maior transparência e facilidade de tributação. No IVA, cada etapa da cadeia produtiva paga o imposto referente ao valor adicionado ao produto ou serviço, que torna as coisas muito mais fáceis e menos burocráticas. Se liga nesse exemplo. Usando uma taxa de IVA de 20%, digamos que uma empresa que produz sapatos compre certas matérias para produzir um sapato por R$100. Com uma taxa de IVA de 20%, a empresa paga R$20 em impostos sobre esses materiais. Depois disso, a mesma empresa vende os sapatos prontos para lojas de calçados. O preço da venda dos sapatos é de R$200. Nesse caso, a empresa precisa adicionar o valor do IVA ao preço da venda. Com uma taxa de 20%, o IVA sobre os sapatos seria de R$40. Portanto, o preço total que a loja de calçados vai pagar é de R$240, incluindo R$200 pelo produto e R$40 de IVA. Aí essa mesma loja vende os sapatos para o cliente final, por um valor de R$300. Nesse caso, a loja precisa adicionar o valor do IVA ao preço de venda novamente. Com uma taxa de 20%, o IVA sobre os sapatos seria de R$60. Portanto, o preço total que o cliente final paga é de R$360, incluindo R$300 pelo produto e R$60 de IVA. A loja de sapatos é responsável por coletar o IVA dos clientes e repassá-los ao governo. E bom, é assim que funciona o IVA dos países desenvolvidos, que o Brasil vem tentando implementar. Mas a verdade é que o IVA desses países e o IVA dual, que seria o IBS e o CBS, possuem uma grande diferença. Mas antes de falar dessa diferença, a gente pede para vocês deixarem o like e se inscreverem aqui no canal, porque esse vídeo deu muito trabalho para a gente fazer para vocês. A gente teve que ler muitos documentos para entender a reforma tributária, para trazer de forma simplificada para vocês. Então a gente pede que vocês ajudem a gente com uma coisa tão simples como essa. Agora, voltando para a diferença, nos países desenvolvidos a competência tributária para o IVA geralmente é centralizado no governo central. Isso significa que o governo central é responsável pelas definições das alíquotas, regras e regulamentações do IVA. Os recursos arrecadados são em seguida distribuídos entre o governo central e as autoridades regionais ou locais, conforme acordado no sistema fiscal do país. No Brasil, isso vai ser totalmente diferente. A proposta do IBS mantém a estrutura de compartilhamento de competências tributárias entre a União, os estados e os municípios. Cada nível de governo teria autonomia para definir suas alíquotas dentro de limites pré-estabelecidos e também seria responsável pela arrecadação e fiscalização dos impostos em sua jurisdição. E isso está dando uma grande confusão, porque faz com que os estados e os municípios percam total autonomia sobre o seu imposto. Já que a União Federal vai receber parte de impostos. Quando eu coloco receber entre aspas, é que na proposta da reforma tributária tem uma parte que defende a criação de um fundo de desenvolvimento regional. Esse fundo é um mecanismo financeiro criado para promover o desenvolvimento econômico e social das regiões menos desenvolvidas dentro de um país. E é justamente por isso que a União pretende receber parte do IBS, já que na proposta do fundo ele está com uma previsão de financiamento de até 5% da receita do Imposto sobre Operações com Bens e Serviços, ou IBS. Com isso, a proposta prevê ainda a distribuição desses recursos de ordem de 30% para os municípios, de 10% para as infraestruturas de estados de origem e de mais valores para os estados. Além desse objetivo, o FDR tem como objetivo evitar perda para os estados produtores na mudança da cobrança sobre o consumo da origem e proporcionar recursos para os estados que concedem atualmente benefícios fiscais. Só que nem todos os estados são a favor desse tipo de coisa. E um deles é o estado de São Paulo, que seria o que mais arrecada impostos, estado que menos iria receber desse fundo. Você agora pode estar se perguntando que é porque São Paulo não tem muitos pobres e que existem estados em situações piores. E bom, você está totalmente errado. São Paulo é o estado com mais pessoas que recebem Bolsa Família. Também é o estado com mais moradores de rua. Óbvio que se comparar com o tamanho da população de São Paulo com o do Maranhão, a maior parte da população vive com muito pouco, o que torna esse sim o estado mais pobre. Só que São Paulo não fica para trás.
Por isso o governo é contra esse tipo de plano, já que o estado de São Paulo iria ganhar somente R$1 bilhão de um total de R$75 bilhões, sendo o estado que menos receberia. Por conta disso, Tarcísio propôs que a metodologia utilizada na distribuição desse fundo seja através do número de beneficiários do Bolsa Família, e muitos estados apoiam esse tipo de coisa. Mas óbvio que não é só isso que está no plano da reforma tributária. Uma coisa que eles estão batendo no martelo é que não aumentaram o imposto de nada. Por isso o IVA, juntando o IBS e o CBS, teria uma alíquota de 25%. Quando você olha assim, até parece uma coisa muito boa, porque quando você faz uma compra e olha a nota fiscal, a gente vê que existem produtos com uma alíquota muito maior que 25%. Então seria uma coisa boa, né? Na verdade, não, porque estamos olhando para bens, porém quando a gente olha para serviços, a gente vê que os brasileiros vão ser muitos prejudicados. Hoje o setor de serviço paga de 2 a 4% de impostos, quando faturam abaixo de 1,8 milhões de reais. Quando fatura acima disso, pagam 5%. Mas agora com essa reforma, eles iriam ter que pagar 25%, o que é um aumento e tanto. Com isso, os impostos do setor de serviços podem ter um aumento de 265%. gerando mais de 3,8 milhões de desempregados. Só para vocês terem uma noção, esse setor é muito importante para a nossa economia, já que ele representa a maior parte do nosso PIB, cerca de 70%, sendo o primeiro setor a se recuperar pós-pandemia. E essa alíquota do IVA de 25% que o governo diz não ser muito, na verdade é um papo furado, já que eles seriam um dos maiores do mundo. Outro ponto sobre essa alíquota seria o aumento no valor da cesta básica. Segundo a Associação Brasileira de Supermercados, Abras, os impostos sobre produtos na cesta básica podem aumentar 60%. Na reforma tributária, diz que os produtos de cesta básica terão uma redução da alíquota de 50%, ou seja, ela será de 12,5%, o que para alguns produtos podem ser demais. Como por exemplo o arroz e feijão, que podem ter um aumento de mais de 7,9%. Assim como os ovos e a caixa de leite. Hoje a cesta básica varia de estado para estado, tanto no preço quanto na composição. Por isso o governo vem com uma nova proposta de criar uma cesta básica nacional, que tem uma alíquota de zero, que não influencia nos preços. Mas isso aí vai depender muito do que vai vir nessa cesta básica, que o governo vai determinar. Porque às vezes uma coisa é essencial para um estado e para outro não é. Outra coisa que irá mudar com essa reforma tributária é o imposto seletivo, que será cobrado sobre bens e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Como por exemplo cigarros, bebidas alcoólicas e bebidas e alimentos com excesso de açúcar, o que pode prejudicar algumas empresas desse setor, como a Coca-Cola e a Ambev. A alíquota para esse tipo de produto será de 0,9% para o CBS e 0,1% para o IBS. Uma coisa que é importante falar é que esse tipo de imposto não será cobrado sobre itens que pagam IVA reduzido, que são aqueles que tiveram uma redução de 50%, assim como a cesta básica, serviços de transporte público, medicamentos, dispositivos médicos, serviços de saúde, serviços de educação e assim vai. Já que tocamos nesse ponto de coisas que são prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, uma coisa que vai mudar também é o IPVA e o IPTU. Na reforma tributária, agora o IPVA também será cobrado sobre veículos aquáticos e aéreos. Uma coisa que é muito boa é que o IPVA será menor para veículos que causam menos impacto ambiental, ou seja, terá um incentivo fiscal para os carros elétricos. O valor da redução ainda não está definido, por isso a gente não falou aqui no vídeo. Uma coisa que vem gerando grande polêmica nessa reforma tributária é o cashback. A proposta do governo brasileiro é devolver para as famílias parte do imposto pago, beneficiando sobretudo as de menor renda. E para desenvolver isso, o governo está usando como base o programa do estado do Rio Grande do Sul, chamado Devolve ICMS. O programa prevê devolver o dinheiro das pessoas em 4 parcelas em cada trimestre, com pagamento mínimo de R$100. E para dar esse cashback, o governo pretende criar novos critérios de renda, de raça, desigualdade regionais, de gênero. É justamente isso que vem gerando uma grande polêmica. Uma das pessoas que é contra é o deputado Guimarães, que diz que quem vai se ferrar com isso é a classe média. Segundo o mesmo, não faz sentido nenhum o governo tributar um certo produto para devolver o dinheiro para a população. Era bem mais fácil não tributar. Pensando nesse lado faz total sentido, mas uma coisa é certa, essa reforma tributária não vai ajudar todo mundo. Na verdade, só alguns vão se beneficiar com isso. Como é o caso do setor de indústrias, que está muito feliz com essa reforma, já que vão pagar menos impostos. Porém, quem acaba se saindo pior com isso é você, pequeno e médio empreendedor.
principalmente se empreende e trabalha no setor de serviços, que vai ser o mais prejudicado com isso. A verdade é que esse texto da reforma está cheio de falhas para implementar coisas dos países desenvolvidos. Porém, sabemos que o governo do Brasil é totalmente incompetente na hora de reinvestir o dinheiro do suado tributo. Que adianta cobrar valores absurdos nos tributos e dar serviços de péssima qualidade? É fato que precisamos de uma reforma tributária no Brasil, já que nosso sistema de tributo é uma completa bagunça. Mas será que esse vai dar bom? Deixa aqui nos comentários pra gente saber o que você acha sobre isso. Espero que vocês tenham entendido cada passo dessa reforma. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Falou!